Podemos falar que hoje a seleção brasileira fez o jogo perfeito. Aquele jogo que a gente imaginava. Um jogo nível seleção brasileira. Enfim, de fato, eu posso falar aqui tranquilamente. Nos últimos 3 mundiais que eu vi, esse foi o jogo mais convincente da seleção brasileira. Rapaziada, o Brasil venceu a Escócia por 3-0. Estamos nos 16avos da Copa do Mundo. Muito provavelmente aguardaremos pelo Japão. Também existe a possibilidade da Holanda. Existe uma possibilidade até de outras seleções. Mas tudo indica que será o Japão. E com isso nós, enfim, podemos começar a trilhar o nosso caminho no mata-mata. Se imaginava que a seleção brasileira faria uma primeira fase complicada, arrastada. A primeira impressão contra Marrocos de fato não foi boa, mas a recuperação da seleção brasileira tem sido muito acima da média, muito acima das expectativas. A gente pode falar aqui que o jogo contra o Haiti de fato foi um adversário mais frágil, mas agora pegando uma seleção europeia, pegando a seleção da Escócia, que é uma seleção complicada, uma seleção difícil, criou dificuldades contra Marrocos, então sim, foi uma vitória muito convincente da seleção brasileira. E não só a vitória por si só, mas a atuação do time, a atuação do conjunto, do coletivo foi muito satisfatória. A gente pode começar falando aqui do sistema defensivo. O Alisson, quando foi exigido, mandou muito bem. Mais uma partida sem sofrer gols, de fato mostrando o goleiro seguro que ele é. As laterais, acabou o assunto de lateral na seleção, rapaziada. É Danilo e Douglas Santos, ponto. Os dois entraram bem demais nesse time. Muito se lamentou e com certeza com méritos a ausência do Wesley no último amistoso da seleção, mas o Danilo, quando foi chamado, entrou muito bem e colocou ponto final se o debate na lateral direita da seleção prejudicaria o nosso time durante a Copa do Mundo. O Ibanhas começou o Mundial, não foi bem, Danilo entrou, tomou a vaga e acabou. E o Douglas Santos, extremamente correto nos 3 jogos, aplicado defensivamente, ajuda como pode no ataque, é um jogador muito compromissado com o grupo, enfim, que lateral é o Douglas Santos, que Mundial ele está fazendo. Calando na boca de muita gente, tá? Muita gente aqui no Brasil torceu o nariz quando o jogador do Zenit foi convocado, muita gente falava de outras opções para lateral direito, muita gente erradamente, sem acompanhar o jogo do Douglas Santos lá no futebol europeu, estava colocando o jogador como se ele fosse muito pior do que ele é, e não, é um jogadoraço. Que lateral é o Douglas Santos? A zaga extremamente segura, a gente está falando aqui de 2 titulares que foram recém-finalistas da Champions League, jogadores gabaritados, o Gabriel Magalhães, campeão na Premier League com o Arsenal, Marquinhos, campeão da Champions League do Campeonato Francês com o PSG, enfim, 2 jogadores que estão nos melhores times do mundo, não tem nem muito o que falar. O sistema defensivo da seleção brasileira é muito convincente. No meio-campo existia sempre uma dúvida com o Casemiro, que de fato, assim, não jogou mal, mas comparado a todos os outros jogadores da seleção brasileira, ele de fato está um pouquinho atrás. É um jogador mais cascudo, mais experiente, então ele vai estar no ritmo mais lento. Hoje fez uma boa partida, como eu disse para vocês, a seleção brasileira mandou bem. O coletivo hoje mandou super bem. Então a seleção brasileira hoje está ilesa de qualquer crítica. O Casemiro, para mim, aprovado, deixou uma boa impressão nessa última partida. Já o Bruno Guimarães, cara, um dos melhores em campo disparado. A gente costuma falar que falta uma regularidade, que falta uma grande partida do Bruno Guimarães. Hoje ela aconteceu, deu uma baita assistência pro segundo gol do Vinícius Júnior. Cara, jogador que está sempre participativo, sempre aparecendo na parte ofensiva. Tem uma qualidade refinada no passe. É um jogador de muito potencial que, jogando do jeito que ele jogou hoje, é o titular para a seleção brasileira até para o próximo ciclo. Então faz total sentido ele ser um dos meio-campistas mais valorizados da Premier League, que é a melhor liga do mundo. Agora a gente vai falar aqui só dos cachorros grandes, porque o setor ofensivo da seleção brasileira hoje está de parabéns. Vinícius Júnior, cara, o que falar do Vinícius Júnior? Muito se criticava o Vinícius nesse ciclo de que faltava um protagonista na ausência do Neymar, que o Vinícius da seleção não era o Vinícius do Real Madrid, que ele desaprendia a jogar na seleção brasileira, e agora o Vinícius Júnior mais uma vez tem calado a boca de todo mundo que ousa duvidar dele. O jogador participou de praticamente todos os gols da seleção até aqui. Ele fez gol nos 3 jogos na fase de grupos. Desde 2002 ninguém fazia gol nas 3 partidas da primeira fase da Copa do Mundo com a seleção brasileira. Vinícius Júnior quebrou esse jejum. Por muito pouco ele não faz um hat-trick, que quebraria um recorde de quase de 70 anos da seleção brasileira, sem nenhum jogador fazer 3 gols no único jogo nesse torneio. O gol, na minha visão, indevidamente anulado, com uma interferência do VAR ali que complicou tudo. Eu acho que o gol deveria ter sido validado, não acho que foi falta. Se a gente comparar até mesmo com um lance em que o Messi não foi expulso na estreia da Argentina contra a Argélia, esse lance fica ainda mais bizarro, mas enfim, não tem que discutir muito, o lance já foi revisado, quem apitou o jogo achou que foi falta, mas o Vinícius Júnior logo depois faz o seu segundo gol, enfim, cara, o moleque tá destruindo, tá? Ele fez 4 gols nos últimos 5 jogos da seleção, sempre participativo, dando assistência, fazendo gol, chamando a responsabilidade. Vinícius Júnior é um capítulo à parte da seleção. Que reviravolta ele faz, e de fato, essa é a Copa do Vinícius Júnior. Se a gente vê o Messi na Argentina, se a gente vê o Mbappé na França, a gente pode falar que vemos o Vinícius Júnior na seleção brasileira. Outro jogador que merece um carinho especial é o Ryan, que aos 19 anos de idade foi colocado como titular hoje, numa condição em que era diferente, porque vale lembrar que o Rafinha começa essa Copa do Mundo como titular, se lesiona,
Em tudo indicava que o Luiz Henrique seria o titular de imediato, mas não. O Ryan tomou essa vaga e tomou com méritos. O Ryan entrou bem no jogo, muito aplicado taticamente, é um jogador que tem uma explosão física privilegiada, tem o chute de fora da área, tem um bom passe, ajudando muito o Danilo na recomposição, fazendo uma dobrinha ali, uma dobradinha com o Danilo muito interessante. O jogador sempre chamando o jogo, pressionando na marcação alta da seleção brasileira, não à toa ele dá assistência no gol do Vinícius Júnior, primeiro gol do jogo que clareia praticamente a partida por completo. Aos 19 anos de idade, rapaziada, não dá pra gente normalizar isso. E o Ryan é aquilo que eu falei. É um jogador que o torcedor do Vasco conhece muito bem, cria do Vasco, cria da casa. É um garoto que, desde cedo, já era muito cobrado no Vasco. Já era titular do time aos 16, 17 anos. Já decidiu clássicos pro Vasco. Por muito pouco não bateu um título de Copa do Brasil no passado. Chegou na final, perdeu no detalhe pro Corinthians. E é um jogador que chegou pronto pro futebol europeu. Parecia que já estava no balde, né, irmão? Foi 2, 3 temporadas. Chegou lá dominando posição. Não à toa aí times como Arsenal, Bayern de Munique, PSG, Real Madrid, Liverpool. Tá todo mundo querendo o garoto. Não à toa, daqui a pouco ele vai ser vendido e muito bem vendido, se tudo confirmar o que se espera. Mas é um jogador que já vai jogar a Europa League nessa temporada. Tá se firmando na seleção brasileira. E assim, eu falo tranquilamente, tá? Eu acho que o Ancelotti acertou a escalação hoje. Eu não mexeria mais. Pra mim, daqui em diante, a escalação seria essa, contando com o Ryan titular. Independente se o Rafinha volta ou não, independente do Luiz Henrique também ser tão bom quanto, mas eu manteria o Ryan e eu acho que faz total sentido o Ancelotti seguir com esse esquema daqui pra frente. E o Matheus Cunha é aquilo, né? A gente sempre tinha um pé atrás e também, assim, não estávamos totalmente errados, que era um jogador que tinha um gol com a seleção brasileira, mas chegou nesse Mundial e o cara incorporou. E incorporou pra bem, isso é ótimo, é um elogio. O Matheus Cunha já fez 3 gols nesse Mundial, 2 contra o Haiti, 1 hoje. Então, assim, é um jogador que virou a chave, que entendeu o espaço dele no elenco, entendeu a sua real função, ele jogando como centroavante, mas ao mesmo tempo ele não é só um centroavante, é um segundo atacante, é um meia. Ele é um jogador que tem um privilégio tático muito grande, consegue jogar em todas as funções. Então, quando a seleção brasileira quer pressionar com linha de 4 na frente, vai Vinícius Júnior, vai Matheus Cunha, aí você coloca o Ryan, você sobe até o Lucas Paquetá para dar uma beliscada ali. Cara, é impressionante, ele ajuda muito sem a bola. Com a bola no pé também tem qualidade acima da média para trocar passes, para finalizar, e tem um faro de gol muito interessante, não à toa, repito, fez 3 gols já nessa Copa do Mundo. Então o Matheus Cunha está vivendo um momento de ouro dele, de fato titular indiscutível, tomou essa vaga do Igor Thiago, que também tinha começado o Mundial, foi muito mal, perdeu posição, e o Matheus Cunha faz total sentido manter ele nessa linha de frente. Agora a gente falando um pouco dos que entraram em campo, cara, assim, já vou pular pro supra-sumo dos reservas que entraram hoje. Gostei muito de ver o Neymar de volta à seleção brasileira, praticamente 3 anos fora, um jogador que, da nossa geração, ele é o que melhor, ele é o que mais foi genial, é o que mais se aproximou dos craques geracionais que a gente se acostuma a ver no videogame. Todo mundo que gosta de futebol gosta do Neymar, porque sabe que é um talento bruto, é um talento especial, é um jogador que a gente não vê por aí, que é raro de se ver. Muita gente se fala até que talvez seja o último grande driblador do futebol brasileiro. Eu prefiro ser mais otimista, eu acho que está vindo mais gente por aí. O próprio Vinícius Júnior pode carregar esse legado e outros jogadores que estão surgindo, o Estevão, enfim, outros craques que estão vindo por aí, podem conseguir tocar para frente esse DNA brasileiro. Mas foi muito bacana de ver. Tecnicamente ainda o Neymar muito abaixo, muito fora de forma, sem ritmo, mas também faz total sentido. O cara ficou um mês parado, muito machucado. E aos pouquinhos tem voltado, aos pouquinhos tem melhorado. Entrou com bastante confiança, arriscou uns dribles, arriscou umas jogadas, sofreu algumas faltas, sofreu até uma falta que foi amarelo para o adversário. Então, assim, foi bacana de ver o Neymar hoje. Gostei de ver o Endrick também entrando, muita disposição, ajudando a marcar lá na defesa. Endrick tirando bola lá do atacante da Escócia, quase até fez um pênalti. Jogador que tá com muita vontade, muita raça em campo. Então, assim, cara, foi muito bacana de ver hoje. Gostei de ver esse trio de ataque do Neymar, Vinícius Júnior e Endrick. É verdade que foi um pouquinho só, foi na reta final do jogo, mas foi muito satisfatório. Então, assim, a seleção brasileira entrega regularidade, entrega vontade, dá pra ver que os jogadores querem muito, dá pra ver que os jogadores estão com esse desejo, com essa vontade de ganhar, vibrando, coisa que a gente até sentia falta um tempo atrás, né? A gente vê uma seleção às vezes tímida, às vezes um pouco contida. Essa não, essa os caras estão vibrando, estão querendo, estão mostrando muito, e tá bonito de ver. Parabéns, Ancelotti, acertou no esquema tático, acertou no 11 titular, acertou nas substituições, gostei muito do que eu vi. Então, assim, a impressão da fase de grupos é maravilhosa. Se ela começou cercada de dúvidas contra Marrocos, agora a gente sai grandão da fase de grupos. O Brasil, enfim, conseguiu dar essa virada de chave, uma resposta à altura, uma resposta logo. Então, sensacional. Parabéns pro Vinícius Júnior, parabéns pro Neymar que volta a campo, parabéns pro Ryan, titular aos 19 anos da seleção numa Copa, parabéns pro Carlo Ancelotti, que, cara, conseguiu fazer a leitura perfeita da seleção, pro sistema defensivo, pros meio-campistas. Sensacional. A seleção brasileira hoje venceu e venceu bem. Então é isso. Estamos nos 16 avos da Copa do Mundo. Meus amigos, quem aqui tá mais confiante? Quero saber a opinião de vocês, tá?
quem vocês acharam os melhores em campo, quais foram os melhores do jogo e quem vocês querem nos 16 avos. Será o Japão? Será a Holanda? Costa do Marfim? Alemanha? França? Enfim, comenta aí que eu quero saber a opinião de vocês. Vocês ficaram até aqui também no final do vídeo, vou pedir sua ajuda. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no meu canal, rumo aos 2.000 inscritos. Conto demais com a sua ajuda, porque eu sou o Gabriel, seu papo boleiro. Todo dia a gente fala de futebol por aqui.